Então, conforme foi pedido, nós vemos lá do centro, Allan Kardec, me chamam de eu estudo essa doutrina de amor, de fraternidade, já há mais ou menos 40 anos. E eu trago para vocês aqui fraternidade. A fraternidade, segundo, nós tivemos várias manifestações. Fraternidade, felicidade. Segundo Adão e Eva, como era a felicidade para Adão e Eva? Então, vivia no paraíso, sabemos. O paraíso era o reino da paz, da felicidade, da fraternidade. E Adão precisava cumprir apenas um preceito. Por que Adão perdeu o paraíso? Por quê? Porque ele comeu do fruto da árvore. A única árvore dentro do paraíso, ele não podia comer. Não. Mas foi lá, comeu o fruto. Algumas doutrinas dizem que Adão comeu o fruto da ciência, da sabedoria, da filosofia, das artes, porque ele buscava se comparar a Deus. Talvez. Comer este fruto, que para algumas doutrinas seria o fruto da sabedoria, das artes e da ciência, Adão perdeu o paraíso. Culpou a Eva. Mais uma vez a Eva levou a culpa. Mas ela também não quis ficar com essa culpa, culpa daqui, culpa dali, culpou a serpente. E Adão e Eva perderam o paraíso. Então, havia um preceito que deveria ser obedecido. Esse preceito era já Adão e Eva obedecer a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus acima de todas as coisas. Aí teriam felicidade, teriam fraternidade, teriam paz. Mas este preceito foi desobedecido. Fala-se pela doutrina espírita que Adão e Eva, todos nós sabemos que é. Mas isso aí, Adão e Eva, na realidade, não existiam. A doutrina espírita, no resgate desta mitologia de Adão, nos diz, nos traz, que Adão poderiam ser as raças adâmicas. E as raças adâmicas seriam aquelas
aqueles que estudam a doutrina sabem que Capela é um dos mundos habitados, a pluralidade de mundos habitados, segundo a doutrina espírita. E que estes seres de Capela, que renitentes em cumprir e obedecer as ordens divinas, em evoluir física e moralmente, teriam decaído. E assim teriam já saído de Capela, que era um mundo que caminhava para a regeneração, e pelos estudos espíritas, porque se sabe hoje Capela é um mundo de todos. Passamos pelos mundos primitivos, pelos mundos de provas e expiações, pelos mundos históricos e finalmente os mundos. Então, Adão e Eva, não tendo evoluído com as raças adâmicas lá em Capela, teriam sido delegados ou remetidos para o mundo inferior. Que no caso, e na época, seria a Terra, onde nós. E aí, perdido a oportunidade de viver no paraíso. Primeira ideia que se tem de felicidade e da perda da felicidade, do paraíso e da perda do paraíso. Pois de Adão, nós temos então a primeira revelação de um Deus único. Quem nos trouxe a primeira revelação de um Deus único? Moisés, no Egito. Moisés nos traz a primeira revelação de Deus. Deus como Pai soberano, absoluto, de um Deus justo, que nós encontramos juntos lá. A primeira questão do Livro dos Espíritos, quando Kardec, indagando a espiritualidade, pergunta: qual é ou o que é Deus? A espiritualidade superior responde: Deus é soberanamente amor, soberanamente justiça, soberanamente caridade, soberanamente bondade, soberanamente fraternidade. É o assunto que estamos falando. Aí Moisés, libertando o povo judeu, Moisés também da opressão do Egito, sobe ao monte e recebe de Deus, mais uma vez, o que deveria ser feito. Adão deveria obedecer apenas um preceito: não comer da árvore, segundo algumas doutrinas da sabedoria, ciência, não tentar se aproximar de Deus, não ser Deus. Ele tinha tudo, tinha o paraíso. E Moisés, então,
recebe de Deus graça. Não estou conseguindo fazer, tá? Mas tudo bem. As 10 tábuas da lei. E o que dizem as 10 tábuas da lei? Ou agora, não é apenas um mandamento, mas 10 mandamentos. Ok. Primeiro, para Deus sobre todas as coisas e não ter outros deuses. Vamos pensar e vamos colocar esses 10 mandamentos, essas 10 ordenações de Moisés no nosso dia a dia. Nós amamos a Deus acima de todas as coisas e não temos outros deuses. Pensemos. Vamos pensar, nós que temos uma pequena condição econômica. Quem de nós conseguiu ter hoje um pequeno investimento? Nenhum dos irmãos tem. Algum tem? Eu estou pedindo para levantar o dedo. Quem tem um pequeno investimento? Ok, nós temos. E o primeiro mandamento nos diz: amar a Deus acima de todas as coisas. Certo? Eu pergunto aos irmãos se, assim como eu, todos os dias vocês vão dar uma olhadinha para ver se aquele pequeno investimento para baixo cresceu ou não. Então, e diz assim: amar a Deus acima de todas as coisas e não ter outros deuses. Mas nós vamos lá no celular, né? Secret, senha, né? Investimentos. Outro Deus, né? É ou não é? Olhamos todo dia para ele, para ver se ele cresce, se ele não cresce, se ele aumenta, se ele não aumenta. Se ele deu dividendos ou não. Desobedecendo a determinação divina que nos não come o fruto da árvore esquece. E aí lembramos aquele mancebo que veio procurar e disse: Jesus, quero te seguir. Mas antes, deixa eu enterrar. E aquilo era um sofisma. Era uma hipocrisia. Por quê? Porque os filhos deveriam ser e ter um amor ao Pai, e aqueles que não tivessem deveriam a herança. Então, o que ele na verdade diz: deixa primeiro eu cuidar da minha poupança, depois eu te sigo. Aí veio o outro e disse: Senhor, o que eu preciso fazer para te seguir? Este outro espírito, hoje eu digo para vocês, eu conheço, se chama Miramês, e tem várias obras a respeito do espiritismo. Pois este procurou servir Jesus e disse: Jesus, o que eu preciso fazer para seguir as leis de Deus, para ser feliz? Eu já conheço toda a lei e todos os profetas. Ok. Vende tudo que tem. Esquece uma poupança. Ele se esquece. Ele amou a Deus acima de todas as coisas. Ou ele teve outros deuses? Segundo mandamento: não fazer ídolos nem imagens. Perdão, a espiritualidade dizendo para não ter outros ídolos, nem imagens para adorar. Nenhum de nós tem outros ídolos, nenhum de nós tem outras imagens, nenhum de nós adora a outras coisas, apaixona-se por outras coisas. Sem
meu dinheiro, a minha casa, o meu carro. Fala, nossa, o meu carro, me tira o meu carro. Não, leva a minha mulher, mas não tira o carro. Outras imagens, outros ídolos. Não tomar o nome de Deus em vão, tudo bem. Eu juro por Deus que eu não fiz isso, mano. Pelo amor de Deus. Poxa, vamos deixar Deus do lado, gente. Vamos fazer pelo amor que nós temos aos nossos irmãos, aos nossos filhos, aos nossos parentes, aos nossos amigos. Quem é o meu próximo? Dizia o doutor da lei, perguntava, indagava a Jesus. E ele disse: descia um homem de Jericó, descia de Jerusalém, a espiritualidade superior, a Jericó, a terra da perdição, onde nós estamos. Descansar no sétimo dia e dedicar esse dia a Deus. Quem é que dedica o domingo a Deus? Para orar? Ou pelo menos um dia da semana. Vocês estão fazendo isso hoje. Parabéns, são poucos. Dedicam as segundas-feiras para vir aqui na casa, refletir sobre as lições de Jesus e de Deus. Nós não vamos ficar só nos 10 mandamentos, não vamos ficar só em Moisés. Vamos para Jesus, que resumiu os 10 mandamentos em apenas 2. Amar a Deus de novo, acima de todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Será que nós falamos ao próximo ou mais daquela coisinha ou mais do nosso carro? Será que nós verdadeiramente amamos o nosso próximo como fez aquele samaritano que era impuro para a época? E foi o único que, descendo de Jerusalém, socorreu aquele que estava caído. Por quê? Porque quem desce e aquele também tinha descido, está sujeito a salteadores e bandidos. Quem são? A espiritualidade. Hoje aqui, a espiritualidade da casa, porque a espiritualidade da casa não nos deixa entrar. Para que vocês possam me ouvir, para que vocês possam ouvir as preces, para que vocês possam ouvir e fazer oração. Por que muitas vezes em casa a gente quer orar e não consegue? Quem consegue orar a hora que quer em casa? Levante a mão. Ninguém levanta, muito menos eu, porque não é sempre que a gente consegue orar. Não é sempre que a gente tem a harmonia. Por quê? Por quê? Porque não é sempre que nós estamos buscando o reino de Deus está dentro de nós. Jesus, a autenticidade, vivia de acordo com a lei. Era a fraternidade em pessoa, era a luz. Foi o maior exemplo de solidariedade que nós tivemos entre nós. Foi o maior exemplo de brandura. Que lá no Senhor, na montanha, ele fez o quê? Enalteceu aos. Aí todo mundo diz, os humildes, aos pobres. Sim. Os humildes, aos pobres em espírito, que são os simples. Aqueles que não têm frescura, como se diz hoje. Aqueles que não precisam aparentar, são o que são. Bom,
Mas ser o que ser não significa ser agressivo, não significa ser bondoso, não significa dizer, nessa idade eu já não aguento mais nada, que esse cara está dizendo aí, fica para ele, eu vim aqui para ter um pouquinho de paz. Não, vocês vieram aqui também para aprender, e tem que sair daqui um pouco melhor do que chegar. E eu estou me esforçando para que isso aconteça. É isso aí. A gente precisa aprender. Até porque não importa a idade. Que idade nós temos? Alguém sabe? Alguém sabe quantas encarnações teve aquele senhor que está nessa tarde? Deve ter hoje, perto dos seus 70, como eu tenho 67. Não sei quanto tem meu irmão. Mas alguém sabe a idade cósmica dele? Quantas encarnações ele teve? Se ele é mais novo, mais jovem, mais velho, que nós? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então sempre é tempo e nós precisamos melhorar. Porque nós podemos sim estacionar no tempo. E aí, onde é que está a prosperidade? Onde é que está a felicidade? Será que está no Natal? Sim, Natal é tempo porque todos se encontram, todos festejam. É tempo de festejar. É tempo de festejar a Jesus. O maior fraterno que esteve entre nós. E finalmente nós temos o nosso grande espiritismo. Aí vem o espiritismo e diz, olha, lá na hora de Adão, Deus já disse o que deveria ser feito. Não comer frutos. E Moisés, ele deu 10 leis para vocês que nós vimos aqui. Obedeceram? Não. Aí vem Jesus e diz, basta ser amado. Obedeceram? E o Espiritismo vai fazer o quê? Dizer a mesma coisa, só que eles olham. Jesus já disse, Moisés já disse, Adão já mostrou. Agora vocês precisam que eu desenhe, né? Então tá, vamos lá, vou desenhar 10 leis. As leis morais. E quais são? A gente já devia saber de cor, né? Mas ele vem e diz, as leis morais são adoração. Amar a Deus acima de todas as coisas. Esquece um pouco da poupança, amar a Deus, é o próximo. Trabalho. Trabalho, todo mundo pensa, o trabalho é ser útil. Reprodução. Reprodução do amor. Conservação, todos nós temos que ter, porque o corpo é o veículo do espírito. Se nós não cuidarmos do corpo, não cuidamos do espírito. Destruição. Porque às vezes a destruição é necessária. Os flagelos são necessários. Para quê? Para que o povo acorde, que nem eu fiz, gritei há pouco ali atrás. Acorde! Para aprender. E um flagelo é o quê? É um grito de socorro. É um grito de socorro da terra. E o que nós somos? Como é formado o ser humano? Como é formada a terra? 70% de água, 30% de terra, sais minerais, cálcio, potássio, parece exame de sangue, né? Ferro, zinco, manganês, por que não? 70% de água, 30% de sais minerais, cálcio, potássio. Fazendo mal à terra, estamos fazendo mal à terra. É como se nós estivéssemos nos suicidando, poluindo a água, então poluindo a nós mesmos, não adianta. Vai chegar a nós. Então, destruição.
lição que é necessária, sim, para acordar. A sexta lei, espírito do progresso. Do progresso. E quer queira, quer não. Hoje vocês estão aqui, mas todo mundo vai se conscientizar de que pelo menos uma parte da sua vida tem que ser cuidada para evoluir, senão vai ficar estacionado, vai voltar, indefinidamente. Com aquela pecha de acontecer o mesmo que aconteceu com Adão. Perder de uma vez por todas e cair no mundo. Mentira. Perder de uma vez por todas não acontece. Aí demorou um pouquinho mais. Porque, felizmente, todos nós estamos fadados a se perder. De acordo com a lei, sociedade, fraternidade, nós estamos até hoje buscando nos amar, buscando gostar um pouquinho mais de nós mesmos e daqueles que nos rodeiam, daqueles que fazem preces por nós, daqueles que trazem a água quando o amigo derruba, daqueles que abrem a porta desta santa casa santa, cuidada por guardiães da espiritualidade, e que vão levar essa boa energia para vocês lá dentro da casinha de cada um. Amigos, que esse Natal seja realmente de renovação, de amor, de fraternidade, não de troca de bens materiais, mas de troca de carinho, de troca de confissões. E uma eu faço aqui para vocês. Cada vez que venho a Tramandaí, cada vez que entro nessa casa, eu me sinto uma pessoa melhor. Isso é muito bom. Muito obrigado por terem ouvido. E leve um pouquinho do meu amor para vocês. Que Jesus nos ampare e que Deus, nosso Pai, esteja sempre atentos à nossa voz. Assim seja.